Vamos começar na página 1, ali só lendo aquela declaração de Calcedônia. Aperfeiçoando uma palavra ali que também alguns já arrumaram no seu caderno. Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Palavra Theotokos. Arrume aí no seu material. Os irmãos não queriam dizer como a Igreja Católica diz. Eles queriam dizer que Maria era a portadora de Deus. Essa expressão era para afirmar que o Verbo existia antes de Maria e ela era portadora de Deus. Essa declaração é muito antes do dogma católico da adoração a Maria. E continua o texto. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Hipóstase é a palavra no grego. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Conforme os profetas outrora a respeito testemunharam, e o mesmo Jesus nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. E aí nós começamos a falar sobre as duas naturezas do Redentor. As provas da sua natureza divina, no Antigo Testamento, através dos profetas, depois através dos apóstolos e algumas citações na página 2, de João, de Paulo, da Epístola aos Hebreus. Também nós falamos do testemunho dos evangelhos sinópticos, da própria consciência de Jesus sobre isso, sobre a sua divindade. Depois nós entramos na imutabilidade, na humanidade de Cristo e os textos que falam, na impecabilidade. Nós tratamos na aula passada um tempo inteiro sobre a impecabilidade, porque muitas pessoas, muitos teólogos reconhecidos, falam que se Cristo não podia pecar, então todas as suas tentações foram uma farsa. E os irmãos lembram que nós usamos essa lógica e contrapomos essa lógica dando o exemplo de um exército que, ainda que seja invencível, pode ser atacado. Amém? Então, ainda que ele é invencível, é legítimo que ele seja atacado, não é uma farsa ele ser atacado. Depois nós tratamos da necessidade das duas naturezas de Cristo, para que era necessária a sua humanidade, para que era necessária a sua divindade.
E nós entramos no assunto que nós vamos dar continuidade hoje. A união das duas naturezas em uma só pessoa. A igreja levou 5 séculos, irmãos, para ter clareza sobre esse assunto. Então nós não podemos julgar que ele seja tão fácil. A declaração dele é muito fácil. A pessoa mais simples pode declarar essa verdade. Mas quando você começa a analisar as implicações de Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo, você vai notar que realmente é uma das verdades mais complexas da Escritura. Igual, se não mais do que a Trindade. Então nós entramos falando das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Essa confissão que nós lemos no começo, lá é a confissão de Calcedônia, em 451. Até ali já tinha acontecido bastante coisa no meio da igreja. Várias heresias tinham surgido. Na página 7, então, nós vemos alguns problemas que devem ser evitados. Por exemplo, existiam 2 escolas teológicas nos primeiros séculos da igreja. A escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Alexandria no Egito e Antioquia na Síria. E cada uma dessas escolas acabou enfatizando uma das naturezas de Jesus e alguns entre eles caíram em heresias por causa disso. Então nós enfatizamos que nós dissemos que não devemos enfatizar a divindade em detrimento da humanidade, senão você vai cair no erro, por exemplo, dos gnósticos, dos docetas, que diziam que Jesus era um fantasma, que parecia um homem, mas ele não era homem. Porque a divindade e a humanidade não podem subsistir na mesma pessoa. Se você enfatizar a humanidade, você pode também ter um problema com a divindade. E aliás, irmãos, se você conversar com qualquer pessoa do mundo, eles acreditam que Jesus viveu nessa terra há 2000 anos atrás. Eles não têm problema nenhum com Jesus histórico. Eles têm problema em dizer que ele era Deus conosco. E disso tudo, os irmãos sabem que depende da nossa salvação. Os irmãos não estavam errados em dizer que aqueles que não confessam o Verbo vindo em carne não é de Deus. O próprio Senhor Jesus disse no capítulo 8 da Epístola de João, do Evangelho de João, no versículo 24, ele disse para aqueles judeus que o conheciam de muito tempo, ele disse para eles assim: se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então, o destino eterno daqueles homens estava relacionado com a confissão que eles davam de quem era o Filho de Deus. E Jesus confessou que ele era o Filho de Deus. Amém? Nós já vimos vários textos sobre isso. Jesus foi morto porque ele disse que ele era o Filho de Deus. Várias vezes os judeus pegaram em pedras para o apedrejar porque ele se dizia Filho de Deus. Nós temos bastante dificuldade com essa expressão, porque quando está se tratando do Filho eterno de Deus, essa expressão significa que ele é igual ao Pai, da mesma essência do Pai. Amém, irmãos? Não é como nós, os filhos de Deus, porque recebemos o Filho. Ele é o Filho eterno de Deus, igual ao Pai. Coeterno, coigual, co-substancial com o Pai. Então, nós também não podemos enfatizar, isso é um erro mais comum, o terceiro ponto ali, de alguns problemas a serem evitados.
não humanizar a divindade. O próximo é não divinizar a humanidade. Esse é mais comum ainda. Muitas pessoas fazem de Jesus um super-homem. E não é errado você apontar no Evangelho as passagens que mostram Jesus tendo fome, tendo sede, tendo tristeza, tendo angústias humanas. Você não está atribuindo defeito a ele. Pelo contrário, você está confessando que ele veio em carne. Que ele era um homem, 100% homem, diferente de nós, somente no pecado. E aliás, irmãos, há um detalhe a ser acrescentado aqui, que é que o nosso Senhor Jesus, como diz Romanos 8:3, ele se tornou semelhante à carne pecaminosa. Essa expressão lá em Romanos 8:3 não significa que ele tinha pecado. Significa que os efeitos do pecado dos outros caíram sobre ele. Significa que ele tinha sofrimentos, angústias, dores e aflições como um mortal por causa dos nossos pecados. Amém? Porque às vezes nós estudamos que, e isso é correto, que se nós não tivéssemos pecados em nossa natureza humana, nós não tivéssemos pecados em nossa carne, nós estaríamos livres da morte. Isso está correto, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós adoecemos, envelhecemos e morremos por causa do pecado. Essa é a realidade humana. Mas Jesus, nesse quesito, ele foi exposto a fragilidades humanas. Mas quando se trata do nosso Senhor Jesus Cristo, essas fragilidades pelas quais ele passou, sofrimentos, angústias, eram fragilidades e sofrimentos penais. Significa que eram sofrimentos por causa do pecado dos outros, não dele. Mas na natureza humana dele, ele teve que suportar sofrimentos e angústias e mazelas humanas. O que ele não tinha era problemas oftalmológicos como os nossos, e etc., doenças humanas decorrentes da hereditariedade do pecado, como é em nós. O que ele tinha eram sofrimentos penais por causa do pecado dos outros, mas ele foi exposto a isso. Por isso Isaías 53 chama ele de varão de dores, que sabe o que é padecer. Porque toda a vida do Senhor Jesus aqui nessa terra foi uma vida de padecimentos, de rejeições de todo tipo. Rejeitado pelos seus, rejeitado pela sua família, abandonado pelos seus discípulos, abandonado pelos judeus, abandonado pelos gentios. Amém, irmãos? Injuriado, como fala na Epístola de Pedro, quando injuriado não revidava. Mas ele foi exposto a esses sofrimentos. Por isso que eu digo que muitas vezes nós podemos divinizar a humanidade de Cristo sem perceber que nós estamos caindo num erro que está lá em 1 de João, capítulo 4. Qual é esse erro? Que Jesus Cristo veio em carne, irmãos. Veio humanamente falando sobre essa terra. Então, as pessoas transformam a carne de Cristo numa carne divina, estão negando que Jesus Cristo veio em carne. Ainda que pareça uma tentativa de dar a Cristo alguma honra ou alguma glória, na verdade é uma negação da sua humanidade. Porque a sua humanidade estava sujeita a dificuldades. Amém? Não divinizar a humanidade. Ele era um super-homem? Não, irmãos. Ele era o homem ideal. O homem que Deus queria que todos fossem. Jesus Cristo veio em carne. Depois, não divinizar, não dividir em duas pessoas.
Lembra que nós fizemos um quadrinho semana passada, assim, de uma linha do tempo, onde o Verbo já existia desde a eternidade. Amém? Aí nós fizemos toda a linha do Antigo Testamento, até quando fala Gálatas 4:4, que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Nós falamos que Jesus Cristo, lá na eternidade, já era Deus com Deus, divino, a segunda pessoa da Trindade, tendo natureza divina, mas ainda não tendo natureza humana. Então a natureza humana de Jesus, irmãos, é uma natureza humana temporal. O que significa temporal? Que tem um tempo existente e depois passa? Não. Essa palavra significa que ela teve um lugar onde ela começou no tempo. A natureza humana de Cristo começou pela obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Ali o Verbo veio a ser homem também. Antes daquilo ali ele não era homem. Ele era Verbo divino, de natureza divina, uma pessoa divina, Deus de Deus. Mas naquele momento e a partir daquele momento, ele é Deus e homem. Então você não pode se confundir que Jesus, carne, estava no céu com Deus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. O Verbo tomou sobre si a natureza humana. Amém? O que nós falamos sobre isso, irmãos? Nós falamos que isso era uma conta de menos? Era uma subtração? Não. Era uma... Ele tomou sobre si a natureza humana. Muitas vezes as pessoas, quando vão falar do esvaziamento de Cristo, elas vão fazer uma conta de subtração. Vão subtrair o divino para se transformar em humano. Mas a nossa confissão é que ele tomou sobre si a humanidade. E a partir daquele momento ele se tornou divino e humano. E isso tem muitas complexidades. O mais certo, irmãos, é todas as coisas que nós atribuirmos a Jesus Cristo serem atribuídas à pessoa de Jesus Cristo. Amém? Eu acho que nós já falamos sobre isso, né? Quem lembra que quando nós explicamos o que significa natureza e o que significa pessoa? Os irmãos lembram? Vamos dar uma recapituladinha então. Natureza é tudo o que é essencial para algo seja o que ele é. E se tirar uma coisa desses atributos, essa coisa já não é o que ela é. Por exemplo, você pega uma esfera. Ela, por natureza, é uma esfera. A essência de uma esfera é que ela é redonda. Não faz mal, irmão, se ela ser azul, verde, vermelha, com bolinhas pretas. E isso são acidentes, são chamados de acidentes. Você pode tirar todos os acidentes, ainda você tem uma esfera. Então, a essência de uma esfera é que ela é redonda. Mas se ela deixar de ser redonda, ela deixa de ser uma esfera. Então a essência de um ser ou de um objeto é algo que ele obrigatoriamente tem que ter para ser o que ele é. E se ele não tiver, ele não é aquilo que ele é. Amém? Você pode ter uma cadeira de um monte de jeitos, mas se você você tirar uma coisa essencial da cadeira, daí você já não tem uma cadeira. Ela pode ser azul, pode ser vermelha,
Mas existe algo que é inerente ao ser dela, desse objeto, que faz com que ele seja uma cadeira. Então, natureza é isso. São os atributos que constituem algo, ou uma coisa, ou um ser. E quando nós falamos de pessoa, aí é um pouco mais complicado. Aí nós falamos de uma autoconsciência. Por exemplo, irmãos, nós podemos falar da natureza humana, certo? E dentro desse assunto da natureza humana estão todos os seres humanos, certo? Mas quando eu falo de uma pessoa individualizada, a Doda é um indivíduo dentro dessa natureza. Então a Doda é uma pessoa. É uma natureza individualizada. Então pessoa é isso, alguém que tem autoconsciência, tem consciência de si mesmo. Amém? Natureza, você tem a natureza humana, você tem a natureza canina, você tem vários tipos de natureza entre os animais, você tem a natureza divina, e aquilo que é inerente à natureza divina, que se o divino não tiver esses atributos, ele não é divino. E se tratando de Deus, se ele não tiver eternidade, onipotência, autossuficiência, ele não é divino. Os irmãos estão entendendo? Mas dentro da Trindade existem 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. Em essência, em natureza, eles são um só. Um único Deus. Agora, em pessoa, eles são 3. São um e são 3. Se tratando da segunda pessoa da Trindade, irmãos, quando ele se torna homem, agora ele tem uma característica que é só dele. Ele é divino e ele é humano ao mesmo tempo. E isso é bastante complexo, irmãos. Extremamente complexo. Porque você vai ter que assumir que em Cristo, nessa pessoa, Jesus Cristo, existe tudo que um homem tem e tudo que Deus tem. Na mesma e única pessoa. Por isso, quando as pessoas enfatizavam a divindade, transformavam a humanidade dele num fantasma. Quando enfatizavam a humanidade, transformavam ele num homem comum. Quando não conseguiam entender as duas naturezas, eles diziam que tinha 2 Cristos. 2 pessoas, 2 filhos de Deus, o humano e o divino. Outros diziam que aquelas 2 naturezas se fundiram e tornaram-se uma só pessoa. Outros diziam que o Verbo veio assumir uma parte da natureza humana. Mas isso tudo é heresia, irmãos. Por isso que nós lemos lá na primeira folha assim, na terceira linha daquela declaração: verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma, racional e corpo. Porque tinha um cara que dizia que o Verbo veio e assumiu a mente do homem Jesus. Mas isso não é encarnação, isso é possessão. Não é encarnação. Encarnação é o Verbo ter se tornado homem, sendo ainda Deus e agora vindo a ser também homem. E daí fala assim, consubstancial com o Pai, homoousios, ousios, essência, da mesma essência que o Pai, segundo a divindade, consubstancial com nós, homoousios conosco, da mesma essência ou natureza humana, em todas as coisas semelhantes a nós. Como pessoas são distintas, o Espírito Santo seria o que se não é poder? Oi? Se como pessoas são três pessoas distintas, o Espírito Santo é o que se ele não é um poder? O poder de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa.
entre as 3 pessoas da Trindade. Quem dizia que o Espírito Santo era um poder era Ário. As testemunhas de Jeová também dizem que o Espírito Santo é uma força. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Tem atributos nela. Todos os atributos divinos tem nela. Ela é chamada na Bíblia por pronomes pessoais. Quando ele fala assim, ó, separai-me, ele está falando, separai para mim Saulo e Barnabé. Está falando ele, o Espírito, falando como pessoa. O Pai e o Filho falam sobre o Espírito como ele. O Pai eu, o Filho tu, o Espírito ele. Pessoas distintas. Um único Deus verdadeiro. 3 pessoas distintas. Não uma força. Com atributos, de todos os atributos. E aliás, irmãos, veja bem como isso é perigoso, já que a irmã tocou nesse assunto. Quero relembrar aos irmãos que muitas vezes nossos amados irmãos que entendem muito bem sobre a igreja, como Otmani, Witness Lee e vários outros irmãos, eles na sua cristologia tendem para ser modalistas, ou seja, que tudo é Cristo, que Cristo é Deus, 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 mas não se fala do Pai e não se fala do Espírito. Como Deus, como pessoas divinas. Então, acaba-se caindo naquele erro de 1 Coríntios 15, 45, que Cristo se tornou o Espírito que dá vida. Então, Cristo virou o Espírito. E não é assim que a palavra diz. Cristo é Cristo, o Espírito é o Espírito, o Pai é o Pai. E nós tratamos sobre isso, né? Nós falamos que a característica do Pai é aquela preposição grega ek, da onde provém todas as coisas. E a característica do Filho é a preposição dia, né? Através de quem vem todas as coisas. E a preposição que característica do Espírito é em ou no. Tudo procede do Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. 3 pessoas distintas, o mesmo Deus verdadeiro. E nós podemos dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não é Deus, então você não pode dar glória para Ele. Agora, se Ele é Deus, você deve reverência a Ele. E aí que os irmãos, muitas vezes, por enfatizar a realidade da igreja, mas não ter uma cristologia bem construída, acabam se tornando parecido com aquele só Jesus das maravilhas de Jesus. O modalismo é isso, que o Pai aparece de formas diferentes. O Filho é o Pai, o Espírito é o Pai em modos diferentes. Nós temos que ser bem cuidadosos com isso, amém, irmãos? Nós confessamos a Trindade. Por isso que quando nós olhamos lá em Isaías 6, quando os anjos estão dizendo santo, 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 é um santo para cada pessoa da Trindade. E se cada pessoa da Trindade é Deus, existem coisas que são devidas a Deus. Ainda que o Espírito Santo não busque glória para Ele, mas Ele é Deus. Amém? E nós temos que ser bem cuidadosos com isso. Eu mesmo já repreendi alguns irmãos algumas vezes, antigamente, quando se dirigiam ao Espírito Santo de maneira reverente. E depois, estudando, percebo que se Ele é Deus, existem coisas que são atribuídas a Ele, pelo fato dele ser Deus. E uma delas é que Ele recebe adoração, sendo Deus. O problema dos irmãos é que o Espírito Santo é evidenciado hoje para enfatizar manifestações sobrenaturais. Mas nós podemos ir para o outro lado e ignorar o Espírito. E a obra de Cristo em nós agora é através do Espírito. E isso é muito importante, irmãos. E nossos amados irmãos que entendem bastante sobre a igreja, nesse fato da cristologia, a gente vê que
Os primeiros pais chegaram mais longe que eles. O próprio Gregório de Nissa dizia essa frase: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Também o último pontinho ali, não misturar as naturezas criando uma nova. Agora a gente vai entrar na leitura aqui, vai ser mais rápido. A natureza humana e a natureza divina de Cristo apresentadas numa só pessoa. Há passagens na Escritura que se referem às duas naturezas, mas nas quais é mais que evidente que só tem em mente uma única pessoa. Amém, irmãos? Imagine que você está assim, no seu estudo em casa. Eu quero enfatizar a divindade de Cristo. Então eu vou estudar tudo sobre a divindade de Cristo. Aí você tem como você faz para contrabalancear isso? Você precisa estudar tudo sobre a humanidade de Cristo. E também entender que tudo isso se refere a uma única pessoa. Ou seja, os autores do Novo Testamento, os irmãos podem abrir lá em Romanos capítulo 1, eles não tinham problema nenhum com isso, em enfatizar uma única pessoa e descrevendo essa pessoa, descrever ela no mesmo texto, um versículo após o outro como divino e como humano. Então por isso que você encontra lá em Romanos capítulo 1, versículo 3, quando fala do Evangelho, daí o versículo 3 fala assim, com respeito ao seu Filho, ou seja, um único Filho. O Evangelho é com respeito ao seu Filho, daí o Paulo vai dizer assim, o qual, aí vai dizer segundo a carne veio da descendência de Davi. Essa é a parte humana de Jesus. A humanidade de Jesus veio da descendência de quem? Isso não é uma mentira, irmãos. A carne de Jesus vem através de Maria, por descendência de Davi, pela obra do Espírito Santo. Isso não é uma mentira. Paulo está claro do Evangelho. Ou seja, ele está confessando um único filho. E está falando esse filho, segundo a carne, segundo a humanidade, é isso que significa aqui. Porque muitas vezes na Bíblia você vai encontrar a palavra carne, simbolizando o pecado e a natureza pecaminosa. Mas aqui Paulo não está se referindo a isso. Paulo está se referindo à humanidade. Ele está dizendo assim, com respeito a seu filho, um único filho, que segundo a sua humanidade, é da descendência de Davi. Mas qual é o próximo verso? E foi declarado Filho de Deus. Esse é o divino, irmãos. No mesmo texto, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. A prova que Jesus era divino foi que ele ressuscitou dentre os mortos. É isso que Paulo está dizendo. Há uma declaração do mundo, para o mundo inteiro, que Jesus era divino, porque a morte não pôde contê-lo. Então ele diz, com respeito, o Evangelho é com respeito ao seu Filho. Quem é o Filho? Um único eu concreto, uma única pessoa. E ele começa a dizer, essa pessoa, com respeito à carne, veio de Davi. Amém? Mas já existia antes de Davi. Por isso que os judeus não entendiam e Jesus certa vez disse para eles assim, ele cita um salmo de Davi, acho que é o 110, que diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. É Davi falando. Até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Daí o Senhor perguntou para aqueles judeus, vocês não dizem que o Cristo virá de Davi? Daí eles dizem sim. Aí ele diz para eles assim, como Davi lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi chamou Cristo de Senhor nesse salmo. Diz, como ele pode ser seu filho? Jesus estava indagando eles para eles entenderem a sua divindade, a sua pré-existência. Davi chama o Cristo de Senhor, mesmo sendo seu filho. Os irmãos estão entendendo, irmão? E o Senhor estava explicando isso para eles.
Vocês não dizem que o Cristo virá de Davi? Aí eles dizem, sim, virá de Davi. Como o salmista, então, Davi, quando vai escrever o Salmo, diz, Davi dizendo, disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, o Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? O Senhor está indagando eles, irmãos, referente às duas naturezas que ele viria a ter, como filho de Davi e como o Senhor Jeová eterno, sempre existente. Amém? E é isso que ele está falando nesse texto. O Evangelho é com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus. Foi declarado Filho de Deus com poder. E lá em Gálatas 4:4, que é o próximo texto, diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou alguém que não existia, irmãos? Veio a ser naquele momento? Não. Se ele foi enviado, é porque ele já existia antes de vir a ser como homem. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Agora, quando ele é enviado, diz, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Agora o Filho eterno se torna um homem. Agora ele tem duas naturezas, quando ele é concebido no ventre de Maria. E também temos o texto de Filipenses 2:6 que diz, pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E ali você tem duas formas, a forma de Deus e a forma de homem. Essas duas formas são existentes em Cristo, depois da sua encarnação. Ali no texto diz a forma de Deus, morfê, e a forma de servo. Seguindo para a página 8. Em diversas passagens, ambas as naturezas são expostas como unidas. Em nenhuma passagem da Bíblia ensina que a divindade, no abstrato, ou algum poder divino estava unido a uma natureza humana, ou nesta manifesto. Mas sempre ensina que a natureza divina no concreto, concretamente, isto é, a pessoa divina do Filho de Deus, estava unida a uma natureza humana. O que está escrito lá em João 1,14? João 1:1 e João 1:14 nós deveríamos todos saber de cor, irmãos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o que está escrito em Romanos 8:3? Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Romanos 9:5 também é um texto que mostra Cristo humanamente vindo de Davi, vindo dos judeus. Quando Paulo está falando dos judeus, ele diz no capítulo 9, verso 4, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. O verso 5 fala, deles são os patriarcas, e também deles, dos israelitas, descende o Cristo segundo a carne. Um único Cristo, um único Filho, descendente dos israelitas segundo a carne, mas daí ele completa o texto dizendo, o qual é bendito, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Um único Filho, segundo a carne da descendência de Davi, mas, segundo a divindade, Deus bendito para todo sempre.
E daí 1 Timóteo 3,16, os irmãos sabem também, grande é o mistério da piedade. Qual que é o mistério da piedade? Deus manifesto em carne. E Hebreus 2,11. Normalmente a gente só cita os textos, mas algumas a gente vai ler porque me parece que os irmãos não leem os textos em casa. (2:11) 2:11 de Hebreus, pois tanto o que santifica quanto os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez diz, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Diz assim, visto que os filhos têm participação de carne e de sangue, ou seja, naturalmente, o filho da Rice é filho da Rice, de carne e sangue. O filho, a filha do irmão Edson, o filho é filho da filha do irmão de carne e sangue. Seus filhos são seus filhos de carne e sangue. E diz igualmente, ele, o que fez? Participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E um dos textos mais importantes, irmãos, 1 de João, capítulo 4, versículo 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Escreva no seu caderno, hein? Confessar e não negar o Filho. Confessar e não negar o Filho é confessar o Filho existindo como Deus e como homem. Duas naturezas, uma única pessoa distinta. E isto depende da nossa salvação. Por isso que Jesus disse para os judeus em 8:24 de João, se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. É o Jesus Cristo em carne ali, dizendo, se vocês não crerem que eu sou o Javé do Antigo Testamento, vocês morrerão nos vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou Deus de Deus, vocês morrerão nos vossos pecados. Então não é qualquer confissão, irmãos. Confessar e não negar o Filho. Nisto conhecemos o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, o qual, a respeito do qual tem ouvido e vês, e presentemente já está no mundo. Essa semana um irmão foi visitado por uma testemunha de Jeová, que é um russelita, que é um ariano. Ário foi um presbítero de Alexandria do século IV, que dizia que o Pai somente era Deus, o Filho era a primeira criatura de Deus como um anjo e o Espírito é uma força. Aí ele perguntou para o irmão se ele não queria participar de alguns estudos sobre a Bíblia. Esse testemunho de Jeová perguntou para o irmão. Aí o irmão disse que falou para ele assim, a gente está estudando a Bíblia. Aliás, agora a gente está fazendo um estudo sobre a Trindade. Aí disse que ele já... Aí, como poucos cristãos entendem bem sobre essas questões, irmão, ele só lançou a dúvida. Eu queria deixar uma perguntinha para ti, para tu pensar, ficar pensando. Ele disse assim, ó, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? E foi embora. A Bíblia diz o quê? Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Foi Deus, o Pai. Ou seja, ele queria
Mas o que acontece quando nós entendemos quem é Jesus Cristo, irmãos? Nós entendemos que tudo que é atribuído ao humano pode ser atribuído a Ele. E tudo que é atribuído ao divino pode ser atribuído a Ele. Então não há problema nenhuma com essa afirmação. Se você entende o que nós estamos estudando. Amém? Se você entende o que nós estamos estudando, não há problema nenhum com essa afirmação. Porque tudo atribuído a um homem pode ser atribuído a Cristo, menos o pecado. Limitações humanas, fome, crescimento mental, psicológico, tudo isso pode ser atribuído a Cristo. Cristo foi uma criança, Cristo cresceu. Amém? Cristo aprendeu. Aprender para nós, irmãos, parece que é só aprender de ser ruim para deixar de ser ruim para se tornar bom. Parece que todo o aprendizado para nós é da imperfeição para a perfeição. Não é um desenvolvimento natural, mental. E Cristo teve tudo isso, porque Ele nasceu como um bebezinho, trocaram as fraldas dele. Ele era um homem. A mãe dava leite para ele, dava papinha para ele. Amém? Ele teve que aprender. Ele estava lá no templo conversando com os doutores. E diz o texto que Jesus crescia, ou seja, aumentava em graça e sabedoria diante de Deus, diante dos homens. Então não há problema nenhum se você entender bem esse texto. Mas já que nós tocamos nesse assunto, então o irmão pode abrir lá em João capítulo 1, versículo 1. Só para nós mostrarmos uma coisa, para você estar preparado para esse tipo de acusação. No grego, irmãos, existem artigo definido e artigo indefinido. O artigo definido e o artigo indefinido é igual ao português. Você pode dizer, o menino, isso é um artigo definido. Você está querendo evidenciar quem é o menino. Você tem em vista um menino em particular. Mas quando você não quer enfatizar o menino, você fala um menino. Esse é um artigo indefinido. Um menino. A janela. Daí você está pensando naquela janela específica na sua cabeça. Agora, quando você não quer enfatizar que janela é, você fala uma janela. Quando você quer falar o seu vizinho da direita, que você está pensando no vizinho da direita, você fala o vizinho. Quando você não quer citar quem é o vizinho, você diz um vizinho. Artigo definido, artigo indefinido. Aqui no primeiro versículo de João, no primeiro versículo do Evangelho de João, todos os ruselitas, os testemunhos de Jeová, dizem que antes dessa última palavra aqui, Deus, e o verbo era Deus, essa palavra Deus não tem artigo definido. Então ela pode ser traduzida dessa forma na gramática. E o verbo era um Deus, porque não tem artigo definido. Então eles querem dizer que João tinha a intenção de demonstrar que Jesus não era Deus. Ele era divino, em alguma proporção, mas menor que o Pai. Por isso que João não botou o artigo ali. Quando você vai lá no manuscrito, não tem o artigo na frente de Deus. Mas a intenção não é essa. Porque se fosse essa a intenção, o verso 6 teria que ser traduzido assim. O verso 6, Deus também não tem artigo. Teria que ser traduzido assim. Houve um homem enviado por um Deus, cujo nome era João. Teria que ser traduzido assim. Porque no verso 6 também não tem artigo definido. E no verso 18, desse mesmo capítulo, ninguém jamais viu um Deus. Ali também não tem artigo definido. Então é uma falácia, irmãos. Só que daí ele pega você, porque você não sabe nada, ele diz que é o grego que está falando. E não necessariamente, em vários outros lugares da Escritura, não necessariamente precisa ter o artigo definido para estar definindo aquela coisa. E aliás, a construção está bem precisa de João.
Porque João quer dizer que ele não é o pai mesmo. Ele é o filho igual ao pai. Por isso que João não pôs o artigo. Mas é o filho como o pai. Por isso no princípio era o verbo. Significa que antes de existir a matéria, Einstein dizia que se não tem matéria, não tem tempo. Antes de existir tempo, Jesus já era. O verbo já era. E o verbo, aí vem a revelação da Trindade. O Deus único, subsistindo em duas pessoas. E o verbo era com Deus. Estava com Deus. Estava junto com Deus. Era Deus de Deus, junto com Deus. E agora a afirmação, e o verbo era Deus, como o Pai. Não menor que o Pai. Não um Deus menor. Então isso é uma falácia. Mas como é que você prova isso? Pelo verso 3. Você não precisa aprender grego, você não precisa aprender nada. Aqui você tem duas classes de coisas, irmãos. Duas classes de coisas. Nesse próximo verso. A criação, e a criação inclui qualquer criatura. Qualquer criatura? Como assim qualquer criatura? Querubim, serafim, qualquer ser, ou ele é Deus, ou ele é uma criação. Amém? O único ser incriado é Deus, o resto é criação. Então você tem duas categorias de coisas, Deus e a criação. Amém? Toda a criação ela tem que vir a existir em algum lugar no tempo. O homem veio existir em certo lugar no tempo, quando Deus o fez. O universo veio existir em certo lugar no tempo, quando Deus o fez. Os anjos veio existir em certo lugar no tempo, quando Deus o fez. Os querubins veio existir em algum lugar no tempo. Os serafins, todos os seres viventes, todos os seres espirituais vieram existir em algum lugar no tempo, por isso eles são dessa classe aqui, criação. Amém? São criaturas. E tem Deus, outra classe. Criatura, Deus. Amém? Os irmãos entenderam até aqui? O verso 3 fala exatamente que Cristo não faz parte dessa segunda categoria. Todas as coisas foram feitas por meio dele, ou seja, ele não faz parte dessa categoria. E agora, para dar mais ênfase e para cortar a cabeça de todos os arianos, ele diz, e sem ele, agora que piorou, irmão, sem ele, nenhuma criatura foi feita. Nenhuma criação existe sem ele. Significa que ele não é criação. A criação é uma coisa, ele é outra. Ele não é um Deus menor, um anjo, não é nada disso. Ou ele é Deus, ou ele faz parte da criação. Duas categorias de coisas. Você não precisa entender do grego para explicar isso. Os irmãos estão entendendo? Verso 3. Criação e Deus. Jesus ou é Deus, ou é criação. O verso 3 responde se ele é Deus ou criação. O que ele responde? Todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas é a criação. A criação toda foi feita. Se parasse aí, poderia ter uma falsa compreensão. Mas agora, João faz a mesma afirmativa de uma outra maneira, de uma maneira negativa. Sem ele, não existiria nada. Porque ele é Deus. E ele não é a criação. Amém, irmãos? Então assim, acabou. Oi? Não, a criação é uma categoria de coisas. E o Criador é outra. Nesse texto você tem as duas categorias aqui. A criação, é isso que tu quis dizer? E Cristo está em qual das duas categorias? Criador? Então ele é Deus. E esse versículo está provando isso para nós. Todas as coisas foram feitas
Todas as coisas, irmãos, precisam ser bem entendidas. Todas as coisas é tudo o que existe. Toda a matéria, todos os seres espirituais, todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele não está na classe de coisas feitas. É isso que João está dizendo. E sem ele, que é o Criador, nada do que está na classe de coisas feitas se fez. E nessa classe está eu, você, os anjos, tudo que existe. E esse texto está dizendo que Jesus é Deus, mais uma vez. Além dele ser o Criador. Porque ou ele está na categoria de Criador, ou ele está na categoria de criatura. Amém? Você não precisa nem saber sobre construção do grego, nada. Só esse texto por si já basta. Amém? A pessoa tratada com um título divino associada a atributos humanos. Página 8. De um lado, atributos e ações humanas são proferidos como pertencentes à única pessoa, enquanto ela é tratada com o título divino. Os irmãos sabem, por exemplo, que esse texto de Atos 20 e 28 diz assim: pastoreai a igreja de Deus. Esse é o título divino, Deus. Diz assim, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esse é, o que está acontecendo aqui? Ações humanas atribuídas ao nome divino de Jesus. São provas que as duas naturezas se unem formando, aliás, conjuntamente numa única pessoa. Primeira Coríntios 2:8, Colossenses 1:13 e 14. Os irmãos podem ler depois, hein? Vou confiar que os irmãos vão ler depois. Do outro lado, atributos e ações divinos são proferidos como pertencentes à pessoa, enquanto ela é tratada com o título humano. Só esse primeiro verso também, que é João 3:13. Diz assim, ó, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Daí ele fala assim, a saber, o Filho do Homem. O Filho do Homem é o título dado à natureza humana de Jesus. Jesus é o Filho do Homem. E esse texto está dizendo que o Filho do Homem veio de onde? Os efeitos das duas naturezas. Não há mudança em nenhuma das duas naturezas nesta união. Por isso que o credo quer falar bem claramente assim, irmãos, que essas naturezas são totalmente distintas, inconfundíveis. Ora, você vai ver a evidência, a natureza divina de Jesus, falando da pessoa de Jesus Cristo e evidenciando a sua natureza divina. E ora, você vai ver, falando da pessoa de Cristo, evidenciando a natureza humana. Então, quando falar que Jesus teve fome, aí quando alguma pessoa desinformada disso, irmão, vier para você dizer assim, ó, como é que Deus tem fome? E se julga muito inteligente falando uma besteira dessa. Aí você que agora aprendeu e entende como Deus tem fome. Porque Jesus era Deus e homem. Então ele tem fome. Como é que ele não sabia o dia da sua vinda? Te peguei agora. Ô irmão. Os irmãos estão entendendo, irmão? Simples. Os comentaristas nem se esforçam com essas tolices, irmão. Os comentaristas dizem assim, é evidente que aqui se trata da natureza humana de Cristo. Pronto, pula para o próximo versículo. Os idiotas que fazem essas coisas, irmão. E quando eu falo idiota, é a pessoa que é com a cabeça tola. Sabe? Por exemplo, você pode encontrar um homem bem maluco como esse na internet, porque é um homem que conhece o grego, daí ele diz assim, Jesus era Deus? Será? Aí começa a evidenciar textos da natureza humana de Jesus. Não tem problema nenhum com esses textos.
Aliás, esses dias atrás, alguém estava me mandando um vídeo que ele estava enfatizando, será que você precisa de Jesus para ser salvo? Aí ele abre o texto lá de Mateus 19, que o jovem rico chega para Jesus e diz, o que preciso fazer para ser salvo? Aí ele fica, vamos ver aqui se você precisa de Jesus para ser salvo. O que Jesus disse para o jovem rico? Cumpre os mandamentos. Está vendo? Precisa cumprir os mandamentos para ser salvo, não precisa de Jesus. Ô irmão, é ter uma cabeça desse tamanho, irmão. Você não sabe que a Bíblia diz que ninguém pode cumprir nenhum dos mandamentos? E se tropeçar em um só, é culpado de todos? E que não há justo nenhum sequer, e que a lei veio para evidenciar que o homem não pode cumprir? Jesus está falando para ele assim, já tentou cumprir? Jesus não está dizendo para ele, dando para ele outro mecanismo de salvação. E tem outro, irmão. Se alguém conseguisse cumprir toda a lei, seria salvo. Receberia a vida. Só que o problema é que não consegue cumprir. O problema não está com a lei. A lei é santa. O mandamento santo, justo e bom. É isso que Paulo diz. O problema não está com a lei de Deus. O problema está conosco. Paulo até diz assim, ó, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei receberá vida por ela. O problema não está com a lei. O problema é que você e eu não conseguimos praticar a lei. A lei de Deus é uma impossibilidade para qualquer homem praticá-la. Mostra o caráter santo e justo de Deus. Então, a pessoa está fazendo ela está se expondo ao ridículo e está cheia de pessoas ignorantes que ouvem essas coisas e admiram, irmão. Nós não podemos ser assim. Nós temos que conhecer a verdade, irmão. Amém? Então não há nenhuma mudança nas duas naturezas. Então você encontra um texto falando humanamente, e Jesus estava lá no poço com a mulher e teve sede, teve fome. Aí você vai ver assim, pô, mas ele não é Deus? Chega, né, irmão? Por favor. Já teve irmãos no nosso meio que saíram de congregar porque não confessavam que Jesus era Deus, por causa de ignorância, orgulho e desconhecimento. Então, por isso que nós precisamos aprender bem sobre isso, para você não ser ignorante e para você entender bem o que a palavra de Deus está dizendo. Primeiro, quando o Verbo eterno se encarnou, não houve nenhuma mudança em sua natureza divina. A natureza divina não sofreu nenhuma alteração essencial no ato da encarnação. Isso significa que ela permaneceu impassível, isto é, sem possibilidade de sofrer e morrer, livre de ignorância, preste atenção, irmãos, e insuscetível de fraqueza e queda na tentação. Fica bem salientar, aí você precisa salientar esse fato. O fato de que a encarnação foi um ato pessoal. É melhor dizer que a pessoa do Filho de Deus encarnou-se do que dizer, olha onde está o erro, que a natureza divina assumiu carne humana. Aqui está o erro. A pessoa eterna encarnou-se. Se você disser a natureza divina assumiu carne humana, aí você está relacionando um lado da moeda. É a pessoa que existe em duas naturezas e existia numa só, que agora tomou sobre si a natureza humana. A Bíblia declara desta maneira, senão você vai dizer que as duas naturezas se misturaram, virando uma terceira. Nem laranjinha, nem Coca-Cola. Não é mais nem laranjinha, nem Coca-Cola. B. Também na união das duas naturezas não houve nenhuma mudança na natureza humana do Verbo. O Verbo, a partir da encarnação, é homem perfeito. Não é uma natureza humana diferente da nossa. Só diferencia de nós no fato de não ter pecado. O resultado da encarnação foi que o Salvador divino pôde ter deficiência de conhecimento e fraqueza. Agora você entende. Pode ser tentado.
e pôde sofrer e morrer. Não em sua natureza divina, mas derivadamente e em virtude de sua natureza humana. Amém? Uma tríplice comunicação resultante da encarnação. Irmãos, a gente comentou um assunto que vale a pena lembrar na semana passada, que os luteranos lutaram contra os calvinistas, porque os luteranos entendiam que a natureza humana de Jesus recebeu, em vista da sua união com a divindade, a natureza humana de Jesus recebeu onipresença. E os luteranos, por causa desse entendimento, diziam que na ceia, o Jesus Cristo, homem, estava presente. E aí os calvinistas diziam que não, que no que se refere à sua humanidade, ele está assentado à destra de Deus e é simbolizado na ceia pelo pão e pelo vinho. Mas no que se refere à sua divindade, ele está conosco, porque ele disse que onde nós estivéssemos 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estaria no meio de nós. E que todos os dias da nossa vida ele estaria conosco. Os irmãos entendem por que entender isso é importante, irmãos? Onde é que está Cristo hoje, irmãos? A destra do Pai se refere à natureza humana de Jesus ou à divina? Quando fala que Cristo assentou-se à destra da majestade nas alturas. Porque como Deus, simplesmente nada pode conter Deus. Ele está em todos os lugares, ininterruptamente. Então ele pode estar sentado à destra de Deus e estar conosco aqui nesse momento, reunidos no seu nome. Por isso que nós dizemos que nós aguardamos do céu o Salvador. Os irmãos entendem, irmãos? Senão ficam umas frases meio loucas. Você nem nota como pode se tornar louca, se não for verdade o que nós estamos falando. Você pode ser questionado da seguinte forma: Jesus não disse para você que estaria contigo todos os dias até que a morte chegasse? Eis que estou convosco todos os dias, aliás, até a consumação do século. Daí você vai dizer sim, mas a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus, e agora? E que de lá ele vai vir. Ou o que nós estamos falando é verdade, e isso pode acontecer, ou tem algum erro nesses textos. O que parece para os irmãos? O que nós estamos falando é a verdade do que a Bíblia diz? Ou tem algum erro nos textos da Bíblia? Jesus está ou não está à destra de Deus? Jesus vai voltar do céu para nós e de lá nós aguardamos Ele? Sim ou não? Mas Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século, sim ou não? Ele não está conosco quando nós nos reunimos 2 ou 3 no seu nome? Aí você pode entender isso relacionando a única pessoa de Jesus Cristo como sendo um ser único que possui em si mesmo 2 naturezas. E os luteranos entenderam bem errado isso, porque eles queriam divinizar demais a natureza humana de Cristo. E se Cristo continua sendo um homem na glória, ele, ainda que seja um homem glorificado, é um homem na glória. Os irmãos entendem, irmão? E sabe o que evidencia a natureza humana? Você está aqui. Daqui a pouco você pega o carro, e no caso do Isa vai lá para o Ademar Garcia. Eu vou lá para o Itaú. O irmão vai lá para o Vila Nova. Porque ou eu estou aqui, ou eu estou lá no Vila Nova. E Cristo está à destra de Deus como homem. E se você negar isso, você está negando que ele é homem. Disso depende da sua salvação, irmão. Pois é. Ainda que há algumas características de um corpo glorificado, por exemplo, não precisa bater na porta, né? Pode passar por ela, não é? Mas não há nenhuma referência que Cristo, na sua natureza humana, se tornou onipresente, como os luteranos queriam dizer. Por que eles queriam dizer isso, irmãos? Porque diziam que Jesus estava em carne na ceia, presente. Eles falavam da consubstancialidade.
E os outros diziam, não, no que se refere à sua carne, nós temos ela simbolizada pelo pão e pelo vinho. Amém? Então, a comunicação idiomato ou comunicação de propriedades significa que as propriedades de ambas as naturezas, ou seja, onipresença, onipotência, onisciência, e daí sobre a natureza humana, fraqueza, dor, etc. As propriedades de cada natureza, a humana e a divina, passaram a ser propriedades da pessoa e, portanto, são atribuídas à pessoa. Podemos dizer que a pessoa é todo-poderosa, preste atenção, irmão. Aí você vai entender, aí você nunca mais vai cair em confusão. Nós podemos afirmar que a pessoa de Cristo é toda poderosa, onisciente, onipresente e assim por diante. Mas também podemos dizer que ele é varão de dores, de conhecimento e poder limitados e sujeito às necessidades e misérias humanas. Isso é a humanidade, irmão. Não devemos entender esta expressão no sentido de que alguma coisa peculiar à natureza divina foi comunicada ou transmitida à natureza humana. A natureza humana é a natureza humana. A natureza divina é a natureza divina. Por isso que os irmãos estavam falando, não mistura, são imisturáveis, conseparáveis, indivisíveis. Os irmãos estão entendendo? Por isso que eles usam essas expressões aqui. Inconfundíveis, imutáveis, significa que o humano é humano, o divino é o divino, está em Jesus e não se mistura. Amém? Nem que há uma necessidade das duas naturezas, como resultado que o divino é humanizado e o humano é divinizado. Isso Roma dizia. A divindade não pode participar da fraqueza humana, tampouco o homem pode participar de nenhuma das perfeições essenciais do soberano Deus. C. A comunicação apostolematum ou operatium, ou comunicação, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui significa basicamente, irmãos, que existe em Jesus a força divina e a força humana. Na força divina, Jesus é onipotente. Na força humana, ele anda daqui até lá em casa e fica cansado. Existem essas duas operações em Jesus. E elas existem em Jesus ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Comunicação de obra consumada. Significa que a obra redentora de Cristo, e particularmente o resultado final dessa obra, o apotolema, leva um caráter divino e humano. Analisando isso, podemos dizer que significa, primeiro, que a causa eficiente da obra redentora de Cristo é o sujeito pessoal e único e indiviso que caracteriza Cristo. A obra de Cristo é eficiente na cruz porque ele é um redentor divino e humano. Amém, irmãos? 2. Que essa obra é realizada em cooperação das duas naturezas. 3. Que cada uma das naturezas age usando a sua própria força, sua própria energia. Amém? E 4. Não obstante, o resultado forma uma unidade que não se divide, porquanto é obra realizada por uma única pessoa. Amém? 4, o D, né? Uma comunicação de charisma ou gratium, né? Comunicação de graças e dons. Significa que na natureza humana de Cristo, desde o primeiro momento da sua existência, foi adornada com todas as classes de ricos e gloriosos dons, como, por exemplo, a graça da união com a pessoa do Logos. Isto é, a graça e a glória de estar unido ao Logos divino, também chamada de graça da iminência, pela qual a natureza de Jesus é elevada acima de todas as criaturas e pode se tornar objeto de adoração. Você adora o Jesus Cristo quem?
homem, Deus. A única pessoa de Jesus Cristo. Mas homem não se adora, irmãos. Mais decorrente de que a natureza humana de Jesus foi unida com a pessoa do Verbo eterno, e agora ele se tornou uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, agora você rende a ele a adoração. Ao Cordeiro, a glória. Ao Cordeiro, a adoração. 2. A graça habitual. Consiste que daqueles dons do Espírito, em particular os do intelecto, da vontade e do poder, pelos quais a natureza humana de Cristo foi exaltada acima de todas as criaturas inteligentes, especialmente a impecabilidade, o não posso pecar, deve ser mencionado aqui. Lembram do exemplo, quando perguntarem para você? Segundo a natureza de Cristo humana, é como um arame. Mas por que ele não poderia pecar? Porque está fundido a uma barra de aço indobrável, que é a natureza divina. Então ele não pode pecar. Ainda que como um grande exército indestrutível pode ser atacado, mas nós confessamos o que a Bíblia diz, que não havia nele a possibilidade de pecado, e isso não faz dele menos homem. Amém? Deus e homem é objeto de oração. Outro efeito da união, os irmãos estão entendendo, às vezes a gente nem considera. Como é que a gente ora para Cristo Jesus, Deus homem? Como é que a gente adora Cristo Jesus, Deus homem? Por que a gente louva o Cristo Jesus, Deus homem? Por causa que o Verbo eterno se fez carne. E agora ele assumiu natureza humana. E porque ele é divino, humano, ele merece adoração. Nós não adoramos homens, irmãos. Nós adoramos o Deus homem, Jesus Cristo. Outro efeito da união é que o mediador, exatamente como existe agora, isto é, com duas naturezas, é objeto de oração. Deve-se ter em mente que a honra da adoração não pertence à natureza humana como tal, mas lhe pertence somente em virtude da união com o Logos divino, que em sua própria natureza é digno de ser adorado. Devemos distinguir entre o objeto e a base desta adoração. Devemos distinguir entre o quê? O objeto e a base da adoração. O objeto de culto é o Deus homem, Cristo Jesus. Mas a base pela qual o adoramos é a pessoa do Logos. A pessoa completa para uma obra completa. A obra de Cristo só pode ser tão grande quanto descrita nas Escrituras, se sua pessoa for tão grande e complexa como temos descrito. Sua obra só é verdadeiramente eficaz se ele realmente for quem afirmamos ser. Primeiro, mediador perfeito. A função de mediador é propriamente de unir entre duas partes, entre os quais ele é mediador, pois os extremos se unem no meio. Esta é a função de Cristo, que está entre Deus e a humanidade. Importa ponderar ainda que, sendo Deus infinitamente superior a todos, e nós a ele infinitamente inferiores, necessário se tornava que o mediador tivesse algo de comum entre Deus e com os homens. E isto se realizou perfeitamente em Cristo, que sendo Deus, encarnou-se, tornando-se perfeitamente homem. Sendo Cristo Deus homem, é ele perfeito mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque ele é Deus e porque ele é homem. Então ele é um perfeito mediador entre Deus e os homens. Se ele fosse só homem, ele poderia ser mediador? Não. B. Perfeito Salvador. Para resolver o problema do pecado, era necessário que o Salvador fosse homem. O homem perfeito, ou seja, sem pecado. Se não tivesse assumido a condição de homem, não poderia ter se tornado nosso substituto. Não poderia morrer no lugar da humanidade. Por outro lado, preste atenção nisso, irmão. Se Jesus Cristo não fosse Deus,
sua morte não seria capaz de pagar pelos pecados de todos os homens. Por quê? Se fosse somente um ser humano, poderia morrer somente por um homem. Mas como nele havia a natureza divina, que é eterna, pode ele tornar sobre si a condenação eterna de todos os homens. Imagine como isso é importante, irmãos. Toma uma folhinha de papel. Ok, irmãos? E você tenta catalogar todos os seus pecados, desde que você nasceu até hoje. E depois você imagina mais um monte que você vai fazer até o final da sua vida. E daí você imagina o seguinte: por todos eles, você seria condenado por toda a eternidade. Ok? Agora você soma isso a todas as pessoas do mundo, de todos os lugares do mundo, de todas as eras, desde que o mundo é mundo, e de todos os que ainda vão nascer. E Jesus Cristo tem o poder e já levou sobre si o pecado deles, e caso eles o aceitem, serão salvos. Por isso ele tinha que ser Deus, para receber a condenação eterna sobre ele e por todos os homens. Amém, irmãos? Você vive 70 anos. Se ele fosse só um homem, ele poderia pagar pelo pecado de um homem. Mas como ele é Deus e homem, o que acontece? Ele pode receber sobre si a condenação de todos os homens, de todas as eras. Pense sobre isso, irmão. Mas como nele havia a natureza divina, que é eterna, pode ele tomar sobre si a condenação eterna de todos os homens. Se Jesus Cristo não fosse Deus, não haveria salvação eterna para ninguém. Outro ponto importante. Amém? Ou ele é Deus e homem, ou você e eu estamos perdidos. Não tem meio termo aqui, irmãos. Não tem você dizer assim: eu entendo diferente. Ele era homem. A Bíblia fala que ele era homem. Ele era Deus antes, mas depois ele se tornou homem. Se você entende diferente do que nós estamos falando, você está perdido eternamente. Porque ou ele é o que ele diz ser, ou não há salvação para nós. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou ele é quem ele diz ser, ou não há salvação. Ele suporta tamanha ira de Deus contra ele, tamanho pecado sobre ele, por causa da sua maravilhosa pessoa. Se Jesus Cristo não era Deus, como poderia salvar? Só leia Jonas 2,9, diz: a salvação pertence a Javé, a ninguém mais. Se não era homem, como poderia substituir o homem? Ele só é um salvador porque é Deus e homem. Temos que concluir que se Cristo não fosse tanto Deus como homem, não haveria salvação para nenhum de nós. A confissão desta verdade é necessária para a salvação. Por isso que Jesus disse para os judeus: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, como diz um irmão, não chame todo mundo de irmão. Como diz um irmão, que eu não vou citar o nome, você não pode chamar todo mundo de irmão. Você pode chamar de irmão quem confessa isso aqui. Se ele não confessa isso aqui, é obstinado contra isso aqui, ele não é um irmão. Não chame de irmão quem não é irmão. Isso aqui é a confissão de um irmão. A confissão desta verdade é necessária para a salvação. Quem nega esta verdade não pode ser salvo. A compreensão errada dele faz com que a obra dele se torne pequena e ineficaz. Ou Cristo é o que a palavra de Deus diz, ou ainda estamos eternamente perdidos. Amém, irmãos? Eu gostaria de pedir para os irmãos, então, depois, decorar as heresias. Por que, irmão, que se deve decorar as heresias? Porque quando você lê essas heresias, e você estiver lendo um texto bíblico que parece uma heresia dessa, aí o que vai acontecer com você? Opa, isso é heresia. Você entendeu, irmão?
Quando um cara sincero, que talvez possa estar servindo a Deus com sinceridade, mas caiu nos laços de uma testemunha de Jeová e conhece a história, não vai cometer o mesmo erro da história. Não entende, irmão? Conhece a história, não vai cair no mesmo erro da história. Mas se você não conhece a história, você pode cair no mesmo erro da história. Então, pelo menos você deve saber tudo aquilo que já foi dito sobre Jesus. E ali você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bem resumido aqui. Mas aqui já tem os principais erros. Amém? Tem o erro do ebionismo, que dizia que Jesus era só um homem, nasceu da Virgem Maria, de homem e mulher, e eles guardavam a lei, que tinha que guardar a lei, que Jesus era só um homem. Tem os docetas, que diziam que Jesus parecia um homem. Tem os gnósticos, que diziam que a carne era má, que dizia que Jesus o Espírito desceu sobre ele no batismo e o abandonou na cruz. Tem os arianos, que são as testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus é uma criatura de Deus, e Deus é só o Pai, e o Espírito é uma força. Isso é arianismo. Tem adocionismo, que diz que ele foi adotado por Deus e abandonado depois. Tem sabelianismo, que é o modalismo. Tem muitos crentes que são modalistas hoje, irmão. Ele pode dizer que não é modalista, mas quando ele começa a falar, por exemplo, que Jesus se tornou o Espírito que dá vida, ele acaba se tornando um modalista. Tem subordinacionismo, apolinarianismo, que era Apolinário, que dizia que o Verbo chegou e tomou posse de um lugar da natureza humana de Jesus. Nestorianismo, que dizia que tinha duas pessoas. E o monofisismo e o tiecanismo, que dizia que as duas se fundiram numa só. Amém? Os irmãos possam decorar isso. Porque daí se você está lendo a Bíblia, você é novo, e você não entende um texto, mas você já sabe que aquilo que você pensou sobre esse texto está errado. Não ache que você é uma ilha, que a verdade vai nascer com você. Amém, irmãos? A verdade já está no mundo sendo meditada pelos irmãos há 2000 anos. E nós só temos uma declaração como essa, que nós vamos ler agora no final, por causa desses irmãos. Na época de Ário, por exemplo, existia um irmão chamado Atanásio, que ele ficou 5 vezes, ele foi exilado no deserto. Sabe por que ele foi exilado no deserto? Porque ele dizia que Jesus era Deus. E eles diziam para ele assim: mas Atanásio, o mundo está contra você. E não era o mundo do imperador, não, irmão. Era um monte de bispo, um monte de presbítero, um monte de herege que dizia que Jesus era uma criatura menor que Deus, o Espírito era uma força. E ele dizia assim: então que seja Atanásio contra o mundo, mas a favor da verdade. E por isso que nós temos essas confissões aqui. E nós estamos sob os ombros delas. E se nós ignorar elas, nós podemos ter alguma dificuldade na nossa vida. Vamos ler junto lá, então, para acabar. Página 1. Todos nós ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma, racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, portadora de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas,
concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos apóstolos, dos padres, nos transmitiu. Amém, irmãos?